Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, versículo 18. Livro de Provérbios, número 18. Você encontra o texto sagrado. Silas Felipe, está na igreja? Oh, que Deus te abençoe, meu lindo. Muito obrigado por ter vindo. Deu tempo, hein? Chegou agora há pouco. Chegou agora e correu para cá. Eu vi quando você colocou aqui. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. É uma alegria muito grande te receber. Vamos lá, Provérbios 18. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Quantos podem dizer amém? Por favor, me ajuda aí, coloca só um pouquinho mais de retorno para mim. Uau, thank you very much. Muito obrigado. Então, eu confesso que, tanto como pastor e como terapeuta, eu tenho estado alarmado. Por mais que a gente tente justificar, encontrar respostas, explicações para o que a nossa sociedade atravessa, eu tenho estado alarmado com a quantidade de pessoas enfrentando guerras em sua alma, em sua mente, no seu coração, e infelizmente a maioria absoluta delas desprovidas de ferramentas, de condições para lidar com as guerras da sua alma. A nossa geração, ela sem sombra de dúvidas, é uma geração enferma. Uma pessoa me perguntou: pastor, por que esta geração é tão enferma? Você não vai achar uma causa. Você encontrará um conjunto de situações que respondem a essa premissa. Nós temos uma frenesi sem limites. Uma das palavras, uma das expressões mais citadas hoje é: não tenho tempo. Nós vivemos num corre-corre descontrolado. Corremos de um lado para o outro, buscando em muitas vezes o ter sem considerar o ser, ou outras vezes estamos nos escondendo no fazer, porque ainda não conseguimos nos encontrar no ser. É uma geração que corre em busca daquilo que não sabem o que querem. Uma geração que busca satisfação naquilo que eles não sabem se satisfaz. São filhos órfãos de pais vivos. São pessoas isoladas no seio da sua própria casa. E não há uma só família que diga: eu não estou enfrentando uma realidade parecida. Todos nós, por causa da nossa inconsequente atitude para com a vida, para com a família, para com nós mesmos, ou mais ou menos, ou em uma área ou em outra, estamos enfrentando estes desafios. E quando eu vou para a Bíblia, eu encontro uma resposta que pastoreia o meu coração. Primeiro porque eu sei que não é um problema novo.
Em segundo lugar, eu encontro na Bíblia a resposta para estas indagações solitárias, o solilóquio da nossa alma. Solilóquio é aquela conversa solitária, aquela conversa não verbalizada, mas insistentemente arguída pelos meandros da nossa alma. Com muita propriedade, o salmista, o escritor começa dizendo: o solitário busca o seu próprio interesse. Aqui está o problema quando entramos em aflição de alma. Ele começa aqui. Quando nós entramos numa inquietação da alma, quando nós entramos numa aflição da alma, a primeira atitude nossa é se fechar. Nós não nos permitimos ser arguídos, não nos permitimos ser avaliados, não nos permitimos ser questionados. Nós fazemos dos nossos sentimentos as nossas teses, das nossas opiniões as nossas afirmações. Achamos que apenas nós entendemos, somos donos da verdade, e não nos damos conta que essas afirmações, elas são tendenciosas. Ele diz: o solitário busca o seu próprio interesse. Interesse aqui no hebraico é: o solitário busca a satisfação ou os anseios do seu coração. O problema é que a Bíblia mesma diz que o nosso coração é enganoso, e nós muitas vezes buscamos aquilo que não sabemos o porquê estamos buscando, como estamos buscando, como estamos desejando. E começamos a entrar nas nossas clausuras, começamos a entrar nos nossos labirintos, começamos a nos fechar para os outros, para a família e para nós mesmos. O primeiro caminho, o primeiro sinal de que nós estamos entrando nessa guerra emocional é quando nós começamos a nos fechar. A partir daí o risco é gravíssimo, porque apenas o nosso entendimento flui e ele não é avaliado, ele não é questionado. Ele diz: e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quando nós entramos nesse nível de isolamento, nós não nos permitimos ser arguídos, e quando uma ideia, um pensamento contrário àquele sentimento que nós estamos vivendo se apresenta, nós imediatamente o refutamos. Queridos, cada um de nós aqui, ou numa proporção mais grave, ou numa situação mais tênue, todos nós enfrentamos estas guerras. Todos nós nos isolamos e começamos a fazer as nossas afirmações. Não gostam de mim, não se importam comigo, a vida não faz sentido. De que adianta o que eu estou fazendo? De que adianta o que eu estou lutando? E nós colocamos o nosso olhar num fosso e não temos outra perspectiva. E qualquer tentativa de mudar esse entendimento, se não for por uma abertura no nosso coração, se não for por uma misericórdia, não se permitir, e nós colocamos o ser arguído, ser questionado. Ele não tem prazer no entendimento. Por quê? Porque nos fechamos. Todos nós nos fechamos quando entramos numa situação como essa. Sabe por quê? Imagina uma ferida física, olhar num fosso. O que você menos quer é tocar outra perspectiva. Mas se ela estiver infeccionada, não tem cura se você não tirar a casca. Se você não tirar o cascão, se você não fizer uma asepsia, pegar uma gase, fazer uma limpeza, vai doer, vai mesmo. Todos nós nos fechamos. Quando entramos eu vou sentir dor, vai mesmo. Mas não se cura uma ferida passando remédio em cima do cascão. Se embaixo está infeccionado, é necessário se expor ao tratamento. É necessário se permitir. E o pior, a gente vai criando cascas e mais cascas. Ninguém pode tocar nela.
infeccionado, é necessário se expor ao tratamento. físico. É necessário se permitir. A mãe tinha que ficar averiguando o pé direto, porque se eu tivesse um, não deixava. E você menos, a gente vai criando cascas e mais cascas. Ninguém pode tocar. Se fosse entre os dedos, então, irmão, cabia certinho no pano da rede. Chega, ficava vermelho. Me diga se isso não era bom. Você está rindo por quê? Porque fazia, era. Porém, aquilo infeccionava. Era um corpo estranho. Nós criamos situações assim na nossa alma. Não é uma ferida exposta, é uma ferida silenciosa. É necessário se expor ao tratamento. É necessário se permitir. Nós vamos para a faculdade, nós estamos convivendo no seio da família, mas nós estamos nos fechando, mudamos os nossos hábitos, já não temos a alegria que tínhamos antes, já não temos a liberdade que tínhamos antes. A gente vai criando cascas e mais cascas, cheios de formulações da nossa mente. Já não há mais liberalidade no nosso coração. Chega, ficava vermelho. A insensatez nos tira o entendimento. Aí ele diz assim: o insensato, versículo 2, não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Observe o processo aqui. Primeiro, ele se fecha na sua própria compreensão. Segundo, ele não se permite ser instruído. Em terceiro, ele refuta a sabedoria. Em quarto, começa a se expor. Se expõe no trabalho. Se expõe nas redes sociais. Se expõe no diálogo imaturo. O diálogo é imprudente. As conversas são irritadas. Na verdade, não há diálogo, há desabafos. E nos desabafos não há sabedoria. Nos desabafos não há entendimento. Nos desabafos não há conciliação. Nos desabafos não há complacência. Nos desabafos há uma língua ferina. Quando estamos nesse estágio, nós queremos que todos nos entendam. Mas nós não estamos dispostos a entender nem a nós mesmos. Nós queremos ter sempre razão. Nós não queremos abrir mão da nossa razão. Porque o nosso raciocínio, de tão tendencioso que está, ele só leva o entendimento para aquilo que nós vemos e como nós vemos. Então nós começamos a externar as enfermidades da nossa alma a partir das nossas atitudes. Quando nós começamos a enfermar a nossa alma a partir das nossas atitudes, o ambiente em que nós estamos, ele também se torna enfermo. Perde-se a liberdade. Você sabe o que é que o inimigo tenta fazer aqui nessa situação? Confundir espírito e alma. Eu conheço pessoas que têm comunhão com Deus, que são íntegras, que não estão em pecado, não vivem na prática do pecado, mas estão enfermas na sua alma.
Eu conheço pessoas que se enfermaram em seu espírito e permitiram que a enfermidade do espírito também contaminasse sua alma. A nossa capacidade de lidar com todas estas questões depende do nível da nossa saúde emocional e da nossa saúde espiritual. Eu quero te lembrar que viver essa realidade não é uma questão de alguns, é muito mais comum do que você imagina. E eu quero te mostrar algumas coisas. Eu quero te mostrar o profeta. O profeta Elias enfrenta uma guerra espiritual tremenda e ele é imprudente na guerra. E quando ele sai daquela batalha, em que ele vence quase 500 profetas, ele vai parar na caverna por causa de uma? Não, por causa de uma imprudência. O problema não foi a mulher. O problema foi a imprudência dos seus lábios. E ele vai parar em uma caverna. E olhe para cá. Ele entra naquela caverna e Deus insiste em tirá-lo da caverna, até o ponto que Deus disse: eu preciso te trazer para mim, porque você não tem como se recuperar, você não se permite. Você vai ungir Eliseu no teu lugar. Eu vou te colher para mim. Porque ele não conseguiu lidar com a sua alma, porque ele não conseguiu lidar com os seus sentimentos, porque ele não conseguiu lidar com suas emoções. Quer um segundo exemplo? O próprio salmista Davi. O salmista Davi chega a fazer uma comparação, como ele é poeta. Ele começa a dizer assim: os arados passaram sobre minhas costas, abrindo largos sulcos. Ele se sentia trilhado. Ele disse: até os meus ossos envelheceram. Mas você não está convencido ainda? Então eu vou pegar um exemplo master. Jesus. Jesus enfrentou esta dor na alma e ele precisava enfrentar para ter condições de advogar a minha e a sua causa. Ele lá no Getsêmani, ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Sabe o que é isso? É tristeza com desejo mortal. Tristeza com desejo de morrer. E por que eu estou te trazendo essa palavra? Primeiro eu quero abrir o nosso entendimento. Nós somos uma geração enferma. Eu quero te fazer acordar para esta realidade. Nós estamos numa geração enferma. E se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco nós estamos perdendo a alegria da vida, o prazer da vida. E olhe para cá. As artimanhas do inimigo, em primeiro lugar, ele quer te fazer pecar. Mas se ele não consegue te fazer pecar, ele quer te travar e roubar a tua alegria. Se ele não consegue te fazer cair no pecado, ele quer te fazer cair na tristeza. Ele quer te fazer cair na solidão. Ele quer que você se feche no seu mundo, que você não tenha o prazer que tinha antes, que você não tenha a liberdade que você tinha antes. Você está preso nas grades dos seus argumentos, está preso nas grades dos seus sentimentos, das suas lembranças. Você já não é mais quem você era, você já não faz o que você fazia, você já não tem a voluntariedade que você tinha, e tudo que vem diante de você são palavras, são pensamentos, são lembranças, são atitudes que travaram sua história, que travaram sua vida. Vindo a perversidade, vem também o desprezo. Perversidade aqui são as atitudes hostis. Engraçado que numa situação como essa, o que nós menos queremos é a solidão. Mas nós somos tão hostis que as pessoas se afastam de nós. Consegue fazer essa leitura? O que nós menos queremos é a solidão. Mas nós somos tão hostis que as pessoas se afastam de nós. Vindo a perversidade, vem também o desprezo. E com a ignomínia, vem a vergonha. Ignomínia aqui é desonra. Desonramos as nossas palavras.
desonramos a nossa alegria. E com isso vem a vergonha. Quando chega na última parte do texto lido, no versículo 4, ele diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem. Você não consegue impor limites. Você pode se afogar nas suas próprias palavras. Você pode se afogar nos seus próprios sentimentos. Você pode se afogar nas suas próprias afirmações. São como águas turvas e violentas. Mas a fonte de sabedoria, olha a outra expressão, a fonte de sabedoria é um ribeiro transbordante. Eu quero declarar algo nesta noite. Imagina, por exemplo, antes de declarar, quem assistiu na televisão esses 2 últimos dias, o quanto São Paulo foi varrida por uma água transbordante. Algumas cidades de São Paulo caiu uma quantidade de água que era para cair o mês inteiro, caiu numa única noite. Lojas inteiras foram alagadas, carros boiavam, ciclista morreu porque não deu conta de segurar-se com a bicicleta. E vem aquela força de destruição tão terrível por uma avalanche de uma água suja. Aquela água suja veio trazendo toda imundície, toda sujeira, trouxe prejuízo, trouxe morte, pessoas desabrigadas. Aí depois que isso passa, aí vem a água, a mesma água, só que limpa e controlada, fazendo a limpeza. A água trouxe o lixo, a água tira o lixo. A água trouxe a sujeira, a água tira a sujeira. A água deixou marcas, a água limpa as marcas. E a palavra que eu quero liberar sobre você e sobre mim essa noite é que você não será vítima da enxurrada, do vendaval emocional que se levantou contra você. Mas a água da limpeza, a água do brandor, a água do amor, a água da compreensão, a água do entendimento virá sobre seu coração, virá sobre seu espírito e vai fazer limpeza, vai fazer uma limpeza. Eu vou repetir essa palavra: o ribeiro vai começar a transbordar no seu coração. O meu coração e o seu coração não são depósitos de lixo. O meu coração e o seu coração não são depósitos de lama. O meu coração e o seu coração recebe o ribeiro do Senhor, e Ele vem trazendo limpeza, e Ele vem trazendo purificação, e Ele vem trazendo liberdade. Ei, as marcas da lama, da sujeira, elas vão sair, porque a graça do Senhor vai se manifestar, trazendo limpeza e refrigério. Eu estava lendo esse texto agora há pouco. Eu estava me lembrando, me saltou à mente. Eu não sei nem se tem alguém aqui que conheceu. Mas eu me lembrei de Ananás, da cacimba que tinha no quintal do pastor Tibúrcio. Alguém aqui conheceu essa cacimba? Ah, tá aí, Kézia, conheceu, é do tempo. Me lembrou, me deu saudade da cacimba do quintal do vô Tibúrcio. Não dava para mergulhar. Não dava para tomar banho. Mas qualquer hora que você fosse lá, a cacimba borbulhava no meio de uma areia branquinha. Eu me lembro dela cercada de tábuas. Vô Tibúrcio não deixava tirar a vegetação exatamente para não matar o olho d'água. E com muito cuidado, irmã Joaninha
tia Eunice, Lorival, Amélia, que viajava conosco, Maria Borges, esposa do Lorival, tiravam da água, e o que eu queria mesmo era banhar dentro da cacimba. Não, meu filho, não pode. Essa água é para nós bebermos. Nós tirávamos da água e bebíamos. Era limpa, era pura. Ela não tinha nenhum conservante. Ela era absolutamente saudável. Ei, há uma fonte no meu coração e no seu coração. Eu vou repetir, há uma fonte no meu coração e no seu coração. Eu vou repetir, há uma fonte no meu coração e no seu coração. Olha para cá, a lama da angústia, da tribulação, das adversidades vieram e cobriram essa fonte. E eu quero te lembrar, e com essa palavra eu quero terminar. Jesus chega diante da mulher samaritana. Ela está no poço para tirar água. E Jesus começa a conversar com ela e Jesus diz a ela: vai e chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: dissestes bem, não tem marido, porque já tiveste 5, e o que tem não é teu. Alguns querem ter essa mulher como prostituta. Eu discordo, ela não era prostituta. Ela era uma mulher ferida emocionalmente, em busca de uma resposta. Tudo que ela queria na vida era ser feliz. Mas há algo que na psicologia nós chamamos de modelagem emocional. Você cria um modelo emocional comprometido, que a partir daí, todas as pessoas com as quais você vai se relacionar, ela tem um modelo comprometido como o primeiro relacionamento. E se você não for curado, a chance de você repetir a mesma história com uma pessoa diferente é de mais de 90%. Porque você criou um modelo. Isso começa a se repetir. Isso se torna padrão no seu relacionamento. Se você não for tratado nisso, a possibilidade dos traumas ultrapassa 90%. Aí Jesus olha para aquela mulher, ele identifica isso nela. Ele entende que o problema é emocional. E ele começa dizendo: dai-me de beber. E ela começa, em vez de dar água, ela começa a mostrar a lama. Porque era como ela estava. Ela diz: como sendo tu judeu, pede a mim que sou mulher samaritana? Tu não sabe que nós não nos comunicamos? Olha a lama aí. Olha a sujeira aí. E Jesus começa a revelar o coração a ela. Aí Jesus diz assim: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede, dai-me de beber, tu era que me pediria, e eu te daria água viva. Aí ela traz agora outro lixo. O lixo da religiosidade. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Ele mesmo bebeu desse poço, ele, sua família, seu gado. Agora tu é melhor do que o nosso patriarca. Ele continua dizendo: mulher, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Por quê? Olha agora a fonte. Olha Provérbios aqui. Porque do seu interior vai fluir, vai nascer um rio de água viva. Ela ainda não tinha entendimento. Ela pensava que Jesus ia colocar uma cacimba lá no quintal da casa dela. O que Jesus queria dizer para ela é: chegou a cura no teu coração. Chegou a cura na tua história. Às vezes nós temos 20, 30, 40 anos de idade, mas nós temos 7, 8, 10 anos emocionalmente falando, porque ficamos presos em histórias que ficaram lá para trás. Ficamos presos em débitos, em coisas que aconteceram conosco, em pessoas que nos feriram, que nos machucaram, que nos frustraram, que nos decepcionaram, e nós estamos presos, estacionados lá. Sabe por que não flui? Porque tem uma lama em cima, tem um lixo em cima. Nós estamos presos por algo que aconteceu conosco, por uma perca, por um débito, por uma vergonha, por uma decepção. Isso nos deixou estacionados, presos.
essa lama está no nosso coração. A gente não consegue ver outra coisa, a gente não consegue perceber outra coisa, a gente não consegue sentir outra coisa. É o que está no coração. Pastor, como é que eu me livro disso? Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E essa palavra é Espírito e vida. Eu quero te convidar para nesta noite dar um basta. Eu e você darmos um basta. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela: chegou a hora de dar um basta. Aproveita aí e diz isso a 2 ou 3 pessoas aí: chegou a hora de dar um basta. O que é que está impedindo do rio fluir? O que é que está impedindo de você abrir o coração para essa limpeza? Tirar a lama, tirar o lixo, tirar o entulho da sua alma. Você está insistindo num projeto falido. Você está insistindo num discurso que não te leva a nada. Você está insistindo numa emoção que só te machuca, só te fere. Por que não permitimos que o Senhor venha com a sua água saradora, purificadora? Águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Por que não permitirmos? Por que não entendemos que existe um rio? Esse rio vem sobre mim, vem sobre você. Eu vou repetir: este rio vem sobre mim, este rio vem sobre você. Chegou a hora de nós dizermos: basta, eu não quero mais esse lixo. Basta, eu não quero mais esse entulho. Basta, eu não quero mais, não quero essa sujeira. Eu quero que o rio de Deus venha sobre mim e me lave. Eu quero que o rio de Deus venha sobre mim e me restaure. Eu quero que o rio de Deus venha sobre mim e transforme o meu coração. Eu quero profetizar que nós não ficaremos presos a sentimentos, nós não ficaremos presos a lembranças. Ei, o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é maior do que a dor, é maior que a decepção, é maior que o sofrimento, é maior do que a angústia, é maior do que tudo isso que você tem vivido. Uau! Ei! Você deixou a dor ser maior que você? Você deixou a decepção ser maior que você? Você deixou a frustração ser maior que você? Hoje o Senhor está aqui te dizendo: ei, eu vou plantar uma fonte. Ei, eu vou implantar um rio. Como é que você quer sair essa noite? Ah, pastor, mas fizeram. Ah, pastor, mas falaram. Ah, pastor, mas disseram. É verdade. Mas a fonte que está sendo implantada no teu coração vai ser tão transbordante, vai ser tão transbordante, que vai curar as pessoas que estão ao teu redor. Uau! Feche os teus olhos. Eu fui do teu